mobilidade, estruturar uma política de patrimônio, e as secundárias vão detalhar como isso vai ser feito, ou não. Ela já é mais objetivo. Ela já está dizendo, eu vou trabalhar na restauração do patrimônio, instaurar rotas turísticas, vou implementar novas leis de proteção. Então, está corretíssimo, né? Está corretíssimo. De desenvolvimento do plano, ela está muito correta, né? Desenvolvendo uma política pública está muito correta. Fala, Emily. Quando a gente foi trabalhar, quando a gente estava na reunião, na verdade, modulando e filtrando as problemáticas e as diretrizes que a gente colocou nessa tabela nova, a gente pensou diretamente nesse ciclo que o senhor falou que as ideias que iam surgir precisavam ter que surgir das problemáticas analisar as potencialidades e, a partir disso, criar a diretriz primária e trabalhar com a diretriz secundária por último. E a gente acredita que, nossa, fluiu demais o trabalho. A reunião acabou tendo uma finalidade bem melhor depois que a gente começou com essa linha de raciocínio. Organiza as ideias, né, Emily? Organiza as ideias. Porque, querendo ou não, era uma dúvida que a gente tinha na assessoria passada, que era literalmente como especificar. A gente estava generalizando muito, né? Então, tipo, eu vou dar um exemplo que não é o que a gente estava colocando, mas, sei lá, fechar rua. Tá, mas fechar a rua pra quê? Fechar como? Explicar certinho o que ia acontecer e não só generalizar que algo vai ser feito, mas o que vai ser feito. Era tipo a dúvida que a gente tinha. Vocês sabem que eu e a Carol, a gente se complementa, né? Muito. Porque a Carol ela tem essa característica de organizar as ideias, né? Sim. E a minha característica é de fazer vocês voarem, entendeu? Ela organiza as ideias que eu desorganizo. Uma coisa que a gente estava assim, a gente tinha feito separado, né? Colocando tipo área por área. Então, mobilidade, um tópico, a gente tinha feito uma tabela. Cada tópico, cada grupo a gente tinha colocado como um tópico. E aí a gente reparou realmente que todas estão complementando todas. Então, mesmo que a nossa área seja uso do solo, igual você tinha comentado com a assessoria do outro grupo, está englobando tudo. Então, tipo, assim, você visualizando como um todo, ficava mais fácil. A gente conseguiu fluir melhor nessa parte. Sim, tanto que nas diretrizes secundárias, a gente tinha colocado essas repartições mesmo da coluna. E aí a gente resolveu, não, vamos abrir, vamos mesclar as cédulas para poder ficar tudo certinho, porque, como a Verônica falou, tudo engloba tudo, então não tinha como deixar separado. É isso aí, muito bom. Bom, aí nas diretrizes secundárias a gente foi pontuando como que a gente ia fazer isso. Acabou que às vezes, tipo, mais de um tópico dava, tipo, 3, 4 tópicos diferentes na diretriz secundária, a gente foi colocando. Então, a gente olhou, né, a gente analisou o centro, quais seriam as melhores vias e que poderiam ter esse fechamento para uso só de pedestres, para não atrapalhar o trânsito e também não atrapalhar os estacionamentos, que tem em quase todas as vias. Bom, então a gente resolveu fazer o fechamento da Avenida 2 de Abril, apenas aos finais de semana, como o exemplo da Paulista. E nessa mesma rua, né, nessa mesma avenida, a gente vai colocar alguns parklets no meio e deixar outras vagas também para estacionamento dessas pessoas. E a gente vai fechar totalmente a rua João Ortiz de Camargo, que é apenas ali na área comercial, que é para pedestres, assim a gente consegue colocar também mais mobiliário urbano, e aí depois a gente vai mostrar no mapa, formou um eixo junto com a igreja de Santana e a praça já existente. Então ficou uma rua-zona, assim, né, vamos dizer. Aí a gente resolveu que a gente vai fazer eventos e espaço de parques e praças públicas ao longo dessa avenida e da rua João Ortiz de Camargo, onde a gente vai colocar alguns módulos de pavilhão para feira, para shows, exposições e espaços para eventos. Assim a gente consegue promover um uso diurno. Aí a gente não tinha lembrado exatamente que a ferrovia, ela já tinha esse projeto para 2023, que você tinha comentado, né, para interligar, para levar pessoas, a gente só tinha reparado no carrega-carga, então a gente tinha colocado também a ferrovia interligando Campinas, Valinhos e Vinhedo para fins comerciais e para fins turísticos, principalmente, porque as pessoas conhecem pouco Vinhedo, né, então seria uma maneira fácil de vir para cá.
para lá, na verdade. E a gente resolveu fazer uma ciclovia bem grande, interligando quase a cidade toda, quase toda ali a nossa área. A gente até expandiu a nossa área um pouco, porque a gente viu a necessidade de fazer isso, que ficaria uma ciclovia melhor. Então, essa ciclovia, ela interligando todas essas ruas, a Parque do Aquário, a Estrada de Vinhedo para Louveira, a represa, alguns pontos turísticos. Então, ela vai interligando e passando ali perto de toda a ferrovia. E aí ela já acaba interligando também, como outro grupo até comentou, a gente descobriu que tem uma ciclovia já existente, a gente conectou essa com a outra ciclovia e ficou uma ciclovia grandona. Aí a gente colocou como outro tópico a elaboração de políticas públicas de divulgação através da prefeitura, beneficiando e promovendo a infraestrutura verde e a educação ambiental da cidade a partir de benefícios no imposto de renda dos cidadãos. A gente fez também uma criação de novo percurso para as linhas existentes na rua Humberto Pescarini, nessas outras ruas, que seriam eixos que a gente consegue visualizar um pouco melhor, assim, que serviria para levar a galera do sul para o norte, né, para o centro da cidade, de uma maneira mais fácil. Assim, a gente consegue ir em todas as quadras colocando pontos de ônibus, alguns com abrigos, outros sem mesmo, mas é só para conseguir levar essas pessoas para lá. A gente também fez uma criação de uma zona especial de preservação histórica para valorização e proteção dos espaços e edifícios históricos, como os que tem ali na nossa área, que é o Teatro Municipal, a Ferrovia, a Represa João Gasparini e o Parque da Praça do Aquário. A gente pensou também uma coisa aqui baseada na cidade de Jundiaí, que é a criação de uma rota turística. A gente colocou como rota turística 1, porque teria a possibilidade de fazer outras rotas turísticas, mas aí seria em outros cantos da cidade, porque os patrimônios, eles estão, tipo, meio muito distantes um do outro. São bem espalhados. Tem literalmente patrimônios que são beirando estradas e, tipo, 3 no centro. A maioria é tudo espalhado mesmo nas periferias ali da nossa... Não da nossa área, mas num raio de, tipo, 2 quilômetros da nossa área, 3, mais até. Então, aí, essa criação da rota turística, ela seria um nome tipo Centro Histórico, onde ela pegaria a Igreja Matriz Santana, a Estrada da Boiada, a Ferrovia e um restaurante também, que é um patrimônio imaterial, né, que é o restaurante Tasca do Ouro, que faz o bacalhau, que o grupo de patrimônio tinha comentado. E aí, para passar por essa rota turística, seria com um ônibus, que é equipado com uma identidade própria para percursos turísticos e educacionais também. Ideal para uma utilização de finais de semana, promovendo o lazer. O educacionais é porque, assim, a gente pensou em fazer alguma coisa do tipo, a escola poder utilizar esse ônibus também, para os alunos conhecerem a cidade, assim a gente consegue educar as crianças, exatamente, para elas conseguirem proteger a cidade. E é uma coisa que acontece aqui em Jundiaí, tem um ônibus muito antigo, tipo, da primeira linha de ônibus que existiu aqui, eles reformaram esse ônibus e essas crianças, elas vão nesse ônibus e conseguem com um passaporte, assim, tipo, tem um desenho, assim, um cartãozinho de passaporte, elas vão nos pontos turísticos, nesses pontos turísticos de uma certa área, de uma determinada rota turística que tem aqui em Jundiaí, e eles conseguem ir carimbando aonde eles vão. Só que eles não percorrem todos, fica faltando alguns espaços para carimbar. Então, no final de semana, eles falam, pai, eu quero ir nesse lugar aqui de Jundiaí porque é legal. E eu queria terminar de carimbar o cartão. E aí seria essa a nossa ideia também, fazer alguma coisa do tipo. Muito legal, não? Muito legal, não? Muito Bom. legal. Tinha dúvidas ali embaixo, não tem dúvidas? Ui, tem, verdade. Tem 3. Bom, aí a gente fez o percurso das linhas existentes já, né? Só que a gente percebeu que essas linhas, elas na realidade não estão ligando um terminal assim específico. A gente não sabe de onde o ônibus ele está vindo. E se a gente precisa obrigatoriamente com essas linhas existentes, a gente conectar o terminal central ali que a gente acredita que é utilizado. Tipo, se obrigatoriamente a gente tem que fazer o percurso vindo do terminal para o centro ali. Ou se a gente... Não. É que é perto, né? O terminal? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era próximo, assim. Ele é próximo, né? Tá por aí.
Estou aqui. A gente precisa colocar a sequência das pranchas antigas, tipo as pranchas antigas e vindo as novas? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se vocês, eu acho que pode ser interessante começar essa apresentação no seminário, né? Com o mapa síntese do diagnóstico, pode ser interessante. Esse mapa síntese, o mapa final, onde vocês colocaram a leitura, aquele mapa, o último mapa que vocês fizeram, com aquela super legenda lá, com todo o levantamento do uso real, né? Daí ele fica de ponto de partida para a próxima. Ele pode ser ponto de partida para ir de forma ilustrativa, né, sequencial, e ir justificando as intervenções, as propostas. Mas isso é algo que não é rígido. Eu acho que é bem essa palavra mesmo. Né? Pode ser ponto de partida para a apresentação do seminário. No relatório, é sequencial, né? Não acho que deva mexer no relatório já produzido. Acho que ele tem que ser uma sequência, entendo que é uma sequência, porque é uma sequência que ela mostra para nós, professores, esse desenvolvimento do processo de vocês. Né? Só mudaria, no caso, a ordem da conclusão, então, né? Tipo, ficaria tudo e aí coloca o restante agora que a gente está produzindo no relatório e a conclusão por último. A conclusão do relatório é importante. Né? Porque ela, inclusive, vocês fizeram uma conclusão no relatório de vocês, inclusive já indicando propostas, né? Já trabalhando, então, assim, esse casamento é importante. Lá, a conclusão do relatório, ela já chega em algumas proposições, né? Já é um diagnóstico propositivo. Então, mantém a que tem lá e dá sequência? Mantém a conclusão do diagnóstico, e aí vocês abrem, né, uma nova sequência de tópicos do relatório. Entendi. E aí são a consolidação, né, dessas diretrizes, que é essa tabela que vocês mostram, vocês vão colocar lá. E aí vocês vêm aí com os mapas que vocês estão produzindo as propostas. E aí faz uma última conclusão, Verônica, em relação às propostas. Né? Uhum. E aí você pode trabalhar nessa conclusão final, fazendo aí uma conclusão voltada a esse conjunto de intervenções e diretrizes que vocês estão propondo. E essa é uma conclusão que a gente chama de uma conclusão olhando para o futuro. Então, a nossa conclusão é de uma Vinhedo, onde ela, a partir dessas intervenções, ela consiga transformar a cidade de Vinhedo numa cidade mais integrada, mais acolhedora, mais justa. Enfim, aí dá para pensar um pouco... Os tópicos mesmo que você apresentou na aula. Porque essa conclusão final é aquela conclusão do olhar para o futuro, né? Como é que eu enxergo Vinhedo a partir do que eu estou propondo, né? Onde que eu quero que ela, né? O que eu quero para Vinhedo no futuro a partir dessas propostas que nós estamos aqui estruturando. E pode ser uma conclusão também, num segundo ponto da conclusão, do processo, né? O processo de desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Esse olhar, né, que conclui o trabalho, né, dentro desse roteiro, né, dentro dessa organização enquanto equipe. Né, não é para ficar falando bem do professor e professor, não é isso que a gente quer. Né? Uhum. É uma conclusão que seja propositiva, enquanto Vinhedo e olhar do futuro, e uma conclusão desse processo do trabalho que vocês chegaram no final, né, e se enxergaram nisso, né? Como é que vocês se enxergaram? Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Não, entendi sim. Tá. Beleza. E uma outra dúvida assim, também é como que a gente conseguiria colocar as nossas referências, se seria na prancha de projeto, de repente faria uma prancha só para referência, ou se está meio livre isso também? Como é que é? Fala de novo.
Como que a gente poderia colocar, né, tipo, mostrar as nossas referências, assim, a gente colocaria, de repente, no projeto, que depois a gente vai explicar melhor como a gente faria essa prancha, né, ou então se a gente faria uma prancha só de referência, alguma coisa do tipo. Não, o ideal é que as referências estejam junto com as propostas, né? Então, e aí a gente tem, eu não sei como é que estão as pranchas, vocês colocaram tudo numa prancha só, tudo que está colocado como diretriz secundária. A gente vai mostrar agora. Isso, vamos dar uma olhada nisso. Ai, peraí, deixa eu vir aqui apresentar para ele ficar grande. Bom, a gente fez um mapa de problemáticas aqui para mostrar um pouco melhor o que está descrito ali na tabela. A gente pensou até, de repente, depois colocar algumas imagens mostrando um pouquinho melhor disso, do centro. Aí aqui a gente pontuou, né, a área sul, a área norte, porque agora a gente tirou as cores, né, então assim vai ficar um pouco mais fácil de uma pessoa que não está dentro aqui, né, do assunto conseguir entender. A gente pontuou aqui com manchas da carência do mobiliário urbano, que é nessa área central específica, e é onde as linhas do ônibus estão, assim, né, a parte onde ela passa, principalmente, e a falta da legislação específica dos patrimônios, e a gente pontuou aqui os patrimônios que estão aqui na nossa área. E a gente ampliou um pouco também a nossa área, porque antes o uso real estava passando por aqui, assim, só essa parte. Então, a gente ampliou para a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer, assim, nas diretrizes. Então, esse seria o mapa diagrama, né, que vocês estão fazendo as abrangências, né, dentro dessas... Isso. Desses três tópicos que vocês estão estruturando. Legal. Então, aí ainda não tem referência para vocês estão pontuando, né, no território através das manchas. Isso, as problemáticas. Exato, tá bom. Vamos lá, o que mais? Tá bom. Aí a gente fez essa daqui como a de diretrizes, no caso. Diretrizes secundárias, na verdade. A gente colocou ali. Aí a gente foi pontuando e colocando ali do lado as legendas, né? Então, a área que vai ter o fechamento aos finais de semana é essa área aqui, logo em frente da praça da igreja de Santana. Então, a gente vai fechar essas avenidas aqui e ao longo dela vai ter o parklet, como está representado, e a gente colocou algumas referências não, né? Algumas fotos de como seria, mas de repente agora a gente pode colocar como referência. Não, isso são referências projetuais, de como seria o que você está pensando nesses lugares depois de transformado, né? Depois de ser... isso, acho que é dessa forma que tá ótimo a forma que vocês estão colocando, mas as referências projetuais, ela precisa casar com o desenho mesmo, né? Com o mapa. Então, acho que a representação tá excelente, cara. Excelente. Bom, aí o fechamento da rua Ortiz de Camargo, que é essa outra rua aqui também. Muito bom. Aí os pontos turísticos a gente pontuou com essas bolinhas aqui, né, com esses pontinhos, e a criação da zona especial de preservação, pegando essa área deles aqui, onde a gente consegue ver os patrimônios e para eles serem reestruturados, não reestruturados, né, mas como que fala, gente? Revitalizados? Restaurados? Sei, gente. Sei. Bom, aí a rota de ônibus para turismo, a gente pontuou com essas bolinhas, tipo, toda a parte onde ele iria passar, a gente deu uma olhada nas vias também, para ter certeza que ele ia conseguir passar por esses pontos turísticos, e aí essa rota seria a que ele faria. Então, a gente estava pensando num ônibus diferente, um ônibus mais aberto. Aí a ciclovia existente é essa faixa verde aqui, que ela conecta aqui com o parque lá da represa, que tem aqui. Esse parque, ele já tem, a gente tinha pensado em fazer um projeto específico para ele, mas ele já tem pedalinho, ele tem quiosques, ele tem bastante coisa legal, então a gente pensou em só utilizar ali a parte que ele já tem, já propõe, de repente até revitalizar, mas isso é meio abstrato ainda. E para pegar essa parte dessa ciclovia aqui que ele conecta e conectar com uma outra ciclovia que a gente resolveu fazer, também conectando os pontos turísticos, no caso, aqui o Parque do Aquário, a Estrada da Boiada, ele passando aqui por tudo, e aqui tem um longo do rio, que é o Rio Ribeirão dos Pinheiros,
que ele passa totalmente aqui, assim, ele está aberto. A gente pensou como nessa área que também está passando pelo rio, a gente fazer também a ciclovia, conectando aqui e conectando a ferrovia, por toda essa parte, e pelos canteiros, que aqui tem um canteirinho, assim, central, e a gente vai passar a ciclovia por aqui. Aí também viria aqui para a Igreja de Santana e para o outro parque que tem aqui. Então, no meio desse caminho, a gente pensou em colocar alguns bicicletários, também para ficar fácil das pessoas conseguirem sair, né, e voltar para sua residência, para suas casas. Em algumas áreas que estão com um terreno livre, também criar uns bicicletários maiores, talvez conectando até com as praças que já tem aqui do lado, de alguns locais, assim, né, que já são pracinhas, só adicionar o bicicletário, talvez alguma outra coisa. E a nova linha de ônibus, que seria esses 3 eixos aqui, que conectam essa parte da cidade para cá. Então, se a pessoa não gostar muito de ciclismo ou não quiser fazer essa rota, ela consegue ir com um ônibus por aqui, ficou mais fácil. E a divulgação de políticas públicas de educação ambiental e de estrutura verde, saindo da prefeitura com o IPTU verde. E a ativação também, já está ativada, na verdade, a ferrovia, no caso, para fins turísticos, e a gente pontuou aqui a distância que ela percorre de Vinhedo para Campinas. Cara, como esse trabalho fez bem para vocês, hein? Obrigada. Muito, muito bom, assim, muito bom, em todos os aspectos, na representação, esse fundo preto, né, com destaque, parece que até está tridimensional, assim, né, parece que ele está saindo da tela. A gente brincou muito com esse fundo e com o formato da nossa nova área, professor. A gente até chamou ele de cavalo marinho gordinho nas reuniões. Cavalo gordinho. Parece uma cabecinha de dinossauro ali em cima. Então, isso mesmo, normal também, tem a crina para cá. Não, ele fez um trabalho que fez muito bem para vocês. Vocês... Bom, por enquanto a gente desenvolveu essa parte, mas a gente já começou a pensar como a gente faria, no caso... Isso? Não, por enquanto não, é só mostrando aqui a prancha limpa aqui, que é para ver melhor também a parte dos canteiros. Como a gente começou a pensar que seria o projeto, né? Então a gente vai pegar, vamos supor aqui, a área dessa parte toda que vai estar fechadona, né, do centro. Então a gente vai ampliar essa área, vai fazer um recorte maior, vai colocar, de repente, aqui, assim, aí coloca o projeto em si, né, o desenho de um projeto um pouco melhor, talvez atestando alguma outra referência, alguma referência específica de alguma cidade do mundo. Uhum. E pontuando todos assim, então essa parte aqui da ciclovia, então a gente vai pegar essa parte aqui, essa aqui que tem canteiro, outra ciclovia, essa outra aqui que está perto da ferrovia, e fazendo desse jeito as nossas mudanças. Não, então, eu ia fazer um comentário, volta na anterior, que quando a gente trabalha com muitas propostas, né, muitas propostas de intervenções, campanhas, projetos, planos, né, dentro desses temas que nós estamos desenvolvendo com vocês, a gente separa no mesmo mapa base, né, que é esse mapa de fundo, negativo, branco e preto. Uhum. A gente separa por camadas, né? Então, o que é separar por camadas? Eu tenho uma série de propostas que vão tratar da mobilidade urbana, eu vou fazer uma cartografia, né? um mapa, onde eu vou mostrar as intervenções da mobilidade urbana. Ciclovia, linha de ônibus. Mas quando você tem muitas propostas que estão estruturadas através desses eixos temáticos, né? Isso. Aí você divide isso por camada também. A proposta também você apresenta ela por camada e no final faz um mapa síntese, né? Um mapa que vai apresentar isso de uma forma conjunta, dependendo da quantidade de intervenções que não gere
isso uma representação muito poluída, né? Uma representação onde você não consegue ter muita clareza. Mas a importância do mapa síntese, né, que é esse mapa que vocês fizeram, é olhar as propostas ainda integradas, né, dentro dos sistemas. Então, é importante você ter um olhar da sobreposição das propostas, né, através de um mapa como esse, que a gente enxerga os impactos da proposta da mobilidade, do patrimônio, nas áreas centrais, né, nesses eixos aí que vão se tornar calçadões. É super importante a gente olhar isso de uma forma conjunta e sistêmica. Mas enquanto representação de referência projetual, é aquela coisa, é destrinchar, né? Eu estou olhando tudo aqui, agora eu vou pegar o próximo mapa, vou fazer o que você disse, Verônica. Eu vou colocar só o que diz respeito à mobilidade. E aí eu vou ampliar as minhas referências projetuais. E se for o caso, eu vou ampliar uma área. Vou dar um recorte mais aproximado e vou mostrar isso já com uma diretriz projetual, né? Uma diretriz de projeto. É super bom. É super bom. É super completo, entendeu? Mas eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, que só, né, com essa... até esse momento, né, que vocês apresentaram, isso já é um trabalho muito completo. Já é um trabalho muito completo. Mas fica a critério de vocês, né, aprofundar mais, né, e trabalhar isso dividido, né, trabalhar isso por camadas também na apresentação, ou não. Ou, né, prepara essa semana usa mais para preparar o seminário, a apresentação do seminário, preparar o tempo, né, 20 a 25 minutos, como vocês fizeram. Gabriel, locutor, aí vocês... mas o trabalho de vocês está muito bom e está muito completo. Então, professor, tá muito completo. Só uma dúvida. A Verônica perguntou mais ou menos antes, só que eu ainda fiquei com uma dúvida aqui. Quanto ao nível de, não vou dizer detalhe, mas de representação, por exemplo, a gente propôs colocar os parklets em algumas ruas. Normalmente, o que a gente vê em escritórios por aí por exemplo, bom, peguei tal rua, vou colocar o parklet. Aí a gente não só coloca uma foto do parklet, a gente apresenta um projeto do parklet. Precisa chegar nesse nível de ter uma prancha, por exemplo, dessa diretriz do parklet, a gente vai, mostra o parklet, mostra, vou dizer, planta, né, do parklet, as vistas dele. Não. Porque essa é uma preocupação nossa, porque a gente está querendo se organizar. Quem vai fazer o quê, quanto tempo a gente tem e que nível de detalhe a gente precisa chegar. Então, não, vocês já atingiram o resultado esperado. Vocês já atingiram. Se vocês quiserem se aprofundar, a gente não está pedindo para vocês projetarem absolutamente nada. Nada. Não é para fazer projeto, entendeu? Beleza. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês fiquem super à vontade. É um trabalho, né, que ele já atingiu o resultado esperado. Sem dúvida. Beleza, louco, professor. Beleza, então. Obrigada. Tá bom? Mas era isso, galera. Não sei. Alguém tem mais alguma coisa? Não, Acho que representou, é falou isso tudo. mesmo. Falou tudo. Vocês falaram tudo. Tá muito bom. Fica feliz, professor. A gente faz com muito carinho, a gente se reúne no final de semana, esse final de semana a gente se reúne no domingo, no sábado. Que é. Dá trabalho, mas vale a pena. Sexta. Não, o trabalho de vocês é de longe, de longe. Né? Tem um outro grupo, que é um grupo que está fazendo uso real do solo em Amparo, em Arcadas, né? Lá no Cidade Arcadas. Então, é um trabalho também espetacular. Assim. São os dois melhores grupos que a gente tem nas 3 turmas que a gente dá aula, é o grupo de vocês e o grupo de Amparo. E não é por coincidência que o uso real do solo ele traz essa motivação, porque ele obriga vocês a se aproximarem mais com a cidade, com a realidade da cidade. Não é uma Fica muito raso, né?
Não é uma metodologia. Eu tenho certeza que vocês também fariam um excelente trabalho se fossem nos outros sistemas. Mas não é uma metodologia de identificação de centralidade por abrangência e forma. Porque aí é um método que você aplica, é uma leitura que você faz. Né? Assim, enquanto mobilidade e infraestrutura, né? Que aí você também tem um método já determinado de roteiro de análise, de dimensionamento, de uso, de tipo de dimensionamento e qualidade. Que nem espaços livres, a mesma coisa. Né? A gente vai olhar o espaço, vai olhar o vazio, vai olhar o uso, vai olhar a qualidade do lugar utilizado, se está ou não subutilizado. Então, os métodos, né, de análise entre os sistemas, né, dos sistemas urbanos, né, mas especificadamente cada um deles, eles estabelecem roteiros de análise, roteiros. Agora, o uso real é mais desafiador, porque ele obriga que vocês olhem lote por lote. Quando vocês têm esse domínio do uso real do solo, né, da realidade, pelo menos físico-territorial, ela abre muito mais, ela amplia, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas ela amplia mais as percepções, né? Ela traz mais repertório para a gente. Foi por isso que no começo a gente chegou desesperado para Carol semana passada, a gente falou, a gente tá pegando tudo de tudo e a gente não sabe o que fazer com isso. Porque a gente via coisa em mobilidade, a gente via em patrimônio, a gente via em uso real, a gente pegou... É que a gente conseguiu, conversando e tal, focar nessa tabela que a gente tem hoje. Mas a que a gente tinha semana passada tinha coisa de 12 problemáticas. E aí a gente conseguiu filtrar e fazer com que uma problemática equivalesse a 3 de antes, sabe? E que que o uso real, na verdade, vocês estão olhando os outros sistemas desde o diagnóstico. Né? Vocês já estão observando no uso real o que é de interesse do patrimônio, né? Como que a infraestrutura ela está, infraestrutura física, né? Desses lugares já... Vocês olharam, vocês caminharam por esses lugares. Né? Vocês, pelo Street View, vocês não foram olhando só o uso dos lotes. Não, e pior que a gente cogitou mesmo, a gente tava até combinando, galera, vamos tentar se encontrar aí pra Vinhedo mesmo, porque tá ficando difícil aqui. A gente tava tentando até marcar de ir. Mas daí a gente resolveu fazer um rolê no sábado. Foi no sábado ou foi no domingo? Não lembro agora. Mas a gente pegou o Google Maps, assim, a gente foi caminhando pela cidade olhando. Olha essa calçada, não é tão acessível como a gente pensava. Acho que é por isso que o resultado do trabalho desse grupo e do grupo de amparo lá está com um nível de informações, né, de análise já sistêmicas, né, já ampliando para os outros sistemas, é muito grande, muito grande. Então, é claro que tudo isso tem, por exemplo, outros grupos de uso real do solo que não conseguiram chegar nesse resultado. Então, a gente trabalha ainda com mais foco, né? A gente fica focado mais no que eles estão conseguindo perceber. Né? Uhum. Que vale a pena a gente destacar como algo que eles podem evoluir. Então, assim, tem a questão do grupo também, do comprometimento. Ontem, um grupo quebrou o pau na assessoria. Sério? Poxa, como assim? Quebrou o pau, cara. Um acusando o outro, entendeu? Nossa. Então, assim, tem a questão do grupo, né, de entender a importância de trabalhar em grupo, organização das ideias, das tarefas. O nosso é o contrário, a gente pega a dor do outro. Exatamente. Verdade. Não, fica tranquilo, não precisa, não. Isso que vocês estão conseguindo, né? Então, porque trabalhar em grupo é um trabalho da vida inteira dentro da nossa profissão, da vida inteira. A gente vai sempre estar trabalhando em grupo. A gente está triste porque quando voltar ao presencial a gente vai se separar. Por quê? Porque dois do nosso grupo são de Bragança. Bragança. Eu e o Rafael. Emílio e o Rafael não querem ir para Itatiba.
Não dá, né, gente? Não dá, A né? gente, pra você ter ideia, professor, a gente nem se conhece. A gente nunca se viu. Eu tô com a Emily desde o primeiro semestre e nunca vi ela na vida. Nesse primeiro semestre, eu tô com o Rafael, a gente nunca nem se viu. Cara, esse retorno vai ser do caralho, né? Vai. Nossa vida. Muito bom. Né? Mas, pô, que legal essa, né? Que vocês conseguiram se conectar dessa forma, né? Com essa qualidade no ambiente remoto, É, né? com certeza. A gente até se Mas- perde nos assuntos quando tá fazendo trabalho. A gente, quando Sim. vê, passou meia hora, nem é mais o trabalho que a gente tá conversando. Dá risada, ouve Jogadores. música. Pra você ter ideia, professor, a gente tem 2 grupos com as mesmas pessoas pra discutir assuntos diferentes. Porque senão a gente começa a atrapalhar as ideias. É verdade? Muito bom, viu? Mas então é isso, professor. Muito obrigada pela Tá assessoria. legal. Na semana que vem a gente se despede, tá? Eu não sei qual que vai ser o meu futuro ainda na São Francisco. Não, tem que É ficar. isso, fica aí, pô. Qual é? Pô, Professor, a gente pediu você em todas as matérias lá naquela avaliação. Não, Então, se melhor você avaliação. já e nem é Entendeu? brincadeira. Não faz não. Eu não estou dando conta, meu. Eu não estou dando conta. Eu estou com muita coisa. E semestre que vem eu estou com 2 trabalhos muito grandes, um com o Sebrae Nacional e o outro com o CAL. Aí eu preciso ver o que eu vou conseguir fazer. Largar a docência, para mim, seria uma facada no coração, mas isso é um sonho de vida, é um sonho de família. Mas professor não é a prioridade nesse país, né, turma? É, infelizmente é foda isso. Não é, né? Então, É a gente fica difícil muito... encontrar gente que tem essa vontade, né? É, Ainda mais o que valor. consiga ter a paixão e, ao mesmo tempo, depender disso para viver, né? Sim. Porque se eu fosse depender disso para viver, não teria como. Não É teria engraçado que a gente não valoriza porque, no final das contas, a gente só quer ser arquiteto, né? Mas a gente esquece que tem um arquiteto ensinando a gente, né? Então, arquiteto, urbanista, enfim. como. É foda. Pois é, mas vamos deixar isso para frente, tá? Qualquer coisa, se você sair, resolver voltar, nós recomendamos você, nós enche o saco da galera. E tamo aí. Por acaso você resolver sair agora, você resolve seus BO A e aí gente depois tranca, quando você voltar, a gente volta também, tudo certo. De qualquer forma, eu acho que o semestre que vem eu não dou aula para vocês. Acho que de qualquer forma não vai ser comigo. Ah, então tá bom. Então, a gente fala, boa semana para vocês, parabéns, viu? Vocês dão muito orgulho para a gente, parabéns. Obrigado. Semana que vem a gente termina. Normalmente, a última aula, ao final, eu sempre abro pelo menos uma cervejinha, né, para fazer um brinde. Ah, vou providenciar, então. Ah, vou sim. providenciar também, professor, pode deixar. Fazer o Vamos fazer barulhinho uma de raiada. gravar. Usar esse aí também. É isso aí. É, Forte abraço, gente. Obrigado. Viu? Obrigada a você, professor. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Você consegue compartilhar com a gente depois o de amparo? É sempre bom a gente ter uma referência de grupo, se você conseguir. Seria legal. Mas se não der, também tudo bem. Consigo. Eu não tenho trabalho ainda comigo, né? Eu vou ter semana que vem. Pode ser? Pode. Pode? Pode. Ah, não, tá bom. Depois a gente faz essa sala dos trabalhos aí. Beleza. Então, Obrigada. boa noite, Boa professor. ideia, ótima ideia. Obrigada, professor. Tchau. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, professor. Falou. Passa o pano pra caralho!